A tuberculose atinge 9 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e o número estimado de mortes pode chegar a 1 milhão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sobre esse assunto, Adriana, nós vamos conversar agora com o infectologista Guilherme Furtado, do Hospital do Coração, que está aqui conosco no estúdio. Tudo bem com o senhor, doutor Guilherme? Muito obrigado pelo convite. Esses números que a Adriana trouxe, qual é a situação deles aqui no Brasil? O quadro é similar a esse que a OMS traça no cenário internacional? O Brasil vem com incidência caindo nos últimos 10 anos. A gente está com incidência em torno de 35 casos por 100 mil habitantes. É uma queda de quase 10 casos em 10 anos pela população, de 100 mil pacientes. Então, é uma infecção que vem se reduzindo nos últimos anos no Brasil. O processo... Em São Paulo, o dado do estado de São Paulo é similar ao Brasil, em incidência. Da cidade de São Paulo, o dado no estado de São Paulo é um pouquinho maior, e na cidade de São Paulo o dado é um pouquinho menor do que o Brasil. Por que a doença ainda não foi erradicada, doutor? É uma doença que tem uma difícil, às vezes, prevenção, A transmissão é muito fácil de paciente para paciente, de pessoas entre pessoas, pelo risco de transmissão respiratória. E às vezes a pessoa nem sabe que está com o bacilo. Então, às vezes não está, às vezes com sintomas ainda muito evidentes e às vezes há uma transmissão nesse momento. É uma doença de difícil diagnóstico? O exame, a forma mais comum é a forma pulmonar. A forma pulmonar, ela corresponde à maior parte dos casos, com incidência menor dos outros, mas é uma doença que acomete vários órgãos. O diagnóstico é feito pelo exame de material respiratório, no caso o escarro na forma pulmonar e outros materiais em outros tipos de sítio de infecção. O diagnóstico no exame de escarro tem uma positividade em torno de 65%. Então o governo aqui do Brasil está instituindo um novo teste diagnóstico, que é um teste moderno, molecular, que aumenta esse diagnóstico para acima de 90%. Então, nós vamos ter uma chance maior de diagnóstico mais precoce, com maior positividade. Agora, o problema nesse sentido é que muita gente começa o tratamento para tuberculose, depois acaba suspendendo o tratamento. Existe esse comportamento genuinamente brasileiro para outras doenças. Ele ocorre também Sim, a gente tem um abandono do tratamento alto no Brasil, É tanto que a população de maior incidência hoje de tuberculose no Brasil são moradores de rua, e pacientes com HIV/AIDS e pacientes em instituição prisional. Então, onde você tem uma aderência mais difícil, porque o paciente com HIV toma muitos medicamentos, acaba suspendendo da tuberculose, e os outros 2 casos pela dificuldade desse paciente tomar a medicação. Com isso, aumenta muito a chance de resistência, que é a preocupação atual em termos de tuberculose, A incidência vem caindo, mas a resistência dentro dessa população vem aumentando. Resistência às drogas principais. Agora, doutora, a tuberculose está associada a outros problemas de saúde? Sim, como eu falei, ela está associada à AIDS, que ela tem uma incidência muito maior no paciente com HIV e AIDS, uma incidência que chega a ser 10 vezes maior do que na população normal, e nessas outras populações que eu comentei, Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da vacina para as crianças e aí já falasse dos sintomas, da prevenção, se é que existe. Bem, a vacina ela é disponível nos postos de saúde no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que vacina contra a tuberculose. A vacina chama-se BCG, já é aplicada no Brasil há décadas, e ela tem o intuito de prevenir as formas graves de tuberculose, principalmente tuberculose no cérebro, no sistema nervoso central. Então, ela não tem uma prevenção tão forte nas formas pulmonares, mas nas formas graves, que seria a meningite por tuberculose, ela tem uma prevenção muito boa. Então, ela tem que ser utilizada nas crianças, no primeiro ano de vida, e com isso levando à prevenção desses quadros mais graves. E a outra pergunta que você perguntou... sobre sintomas. Os sintomas, a forma mais comum da tuberculose é a forma pulmonar. Então, o paciente vai ter tosse, vai ter, às vezes, escarro com sangue, vai ter uma perda de peso importante, febre, uma febre que é mais final de tarde. Esses são os sintomas mais comuns da forma pulmonar, que é a mais frequente, Os outros órgãos acometidos, dependendo se for, por exemplo, o paciente pode ter a forma ganglionar, com aumento de gânglios,
né? Pode ter a forma urinária, então ele vai ter alterações na urina, vai ter queixas urinárias. Então, A dependendo... pessoa tem sempre mais do que um sintoma? Não, geralmente ela tem uma forma só de tuberculose. Não é muito comum ela ter uma forma difusa, né, disseminada. Então, a forma pulmonar é a mais frequente. Então, os sintomas são esses e, com isso, o paciente deve procurar uma assistência médica, fazer o exame solicitado pelos médicos, geralmente o exame de escarro, raio-x de tórax, tá? E com isso é feito o diagnóstico, que como eu falei agora com esses testes moleculares que vão ser empregados principalmente nas cidades com alta incidência inicialmente, mas deve atingir o Brasil todo, nós devemos ter um diagnóstico mais rápido e mais eficiente.